Professora, você estava falando aí que quando a gente enxerga o outro ali no local, o Chicarino começou com essa provocação que a gente só enxerga inclusão quando é com um familiar nosso. Você é filha de pai e mãe surdo e mãe de autista. No seu dia a dia, você percebe que está faltando empatia entre os seres humanos? Olha, eu vou falar uma coisa que me preocupa, assim. Eu estava, né, te dizendo no início, eu vou, né, falar aqui. Eu não percebia que meus pais eram surdos. E eu acho que isso é uma coisa legal de marcar, porque quando você é criança, ou seja, excluir pessoas da sua vida é muito mais. Não é, por exemplo, a característica de uma criança, né? Que as crianças, Sim. elas ainda não construíram esse Não tem um conceito, né? discernimento, Do né? outro, exato. E Ainda não tem memória disso, né? não tem. É o outro que vai dizer para ele, né? Então, assim, quando eu era criança, o que eu percebia em relação à questão excludente, né? Os meus pais sempre foram pessoas muito assim ativas na vida, nunca foram pessoas, sempre trabalharam, né? Sempre óbvio, né? E meu pai é analfabeto. Ele veio para Vitória com 25 anos de idade, ele era de Presidente Kennedy, imagina. A terra do petróleo. Não, e na época que ele era de presidente, não tinha ônibus direto para o presidente Kennedy, né? Eu lembro que a gente ia passar as férias, né, de criança lá. Para Marataízes. Não, a gente ia para Cachoeiro pegava o ônibus, né? É verdade. Era naquela época, e era uma rua principal, né, e tal. Enfim, eu me lembro, e meu pai conta essa história, né, que ele chegou com nada. E hoje o meu pai é um cara que tem a casa dele, construiu com muita luta. E meu pai, por exemplo, é um surdo. Por isso que eu falo que a surdez é uma experiência. É um surdo que bem oralizado. Ele fala que ele foi aprender a falar lá para os 25 anos. Ele conseguiu aprender a falar. Então, o meu pai é o cara que fala. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Como é que é? Seu pai aprendeu a falar com 25 anos? Exatamente. E aí, na escola oral auditiva, que era, na época, escola oral e auditiva, né? E meu pai entrou para a escola, e foi onde ele conheceu minha mãe. E minha mãe, mais nova, 10 anos mais nova que ele, né? E minha mãe já é uma pessoa letrada. Minha mãe sabe ler, sabe escrever, mas não fala. Por isso que eu falo que a surdez são experiências. Então, um é intérprete do outro. Meu pai fala, faz uma leitura labial, não ouve nada, faz uma leitura labial, aí ele passa para minha mãe as coisas. A minha mãe lê, e hoje está tudo nas redes sociais, a minha mãe que é a intérprete dele das redes sociais, do Facebook, WhatsApp. Porque ele não lê. Porque ele não lê. Né? Então, é bem interessante. E olha que legal, olha que interessante de pensar. Ele fala, mas ele não lê e não escreve. Como é que ele aprendeu a falar e não ler? Você vê que a relação não é direta, né? E minha mãe já ao contrário, ela não desenvolveu a fala, mas ela lê e escreve. Né? Então, assim, é muito interessante. E eu me lembro muito de criança, a única diferença para mim deles era, eles não falam com a boca, com a voz. Meu pai até fala ainda, né? Mas a gente sinaliza. Então, desde 2 anos de idade, eu já sinalizava, eu já era intérprete dos meus pais. E eles me colocavam em situações de interpretar. Depois, não com 2, óbvio, mas 7, 8 anos, eu já ia interpretar no médico, eu já ia interpretar nas lojas. Meu pai aí já era intérprete dos nossos pais. E em que momento, só te interrompendo um Claro, pouco, porque eu acho que é legal, em que momento na infância que você sentiu que tinha uma missão que era não só também ser educada por eles, mas também ser uma via de mão dupla nessa educação, porque você foi intérprete deles. Fui. Em que momento que você percebe esse protagonismo? Pô, vou ter que... Na verdade, Como é que foi eu não isso? percebi muito assim esse protagonismo nesse aspecto de missão da vida. Mas eu percebia que eu tinha uma relação de poder com eles diferente das minhas amiguinhas. Porque meus pais, como eles me colocavam para fazer isso, né, e interpretar para eles, né, e não só meus pais, mas meus tios. Eu tenho mais 3 tios surdos, né, além do meu pai, que meu pai tem mais 3 irmãos surdos. Não, então assim, meus primos têm também essa mesma relação, né, e tal. Mas o que acontece? Eu percebi que eu tinha uma relação de poder diferente. Meus pais, eles me consultavam, eles perguntavam a minha opinião para as coisas. Eu não via isso com as minhas coleguinhas. Minhas coleguinhas ficavam impressionadas. Tipo assim, minha mãe jamais ia pedir minha opinião. Tipo assim, minha mãe manda e eu faço. E meus pais nunca foram assim comigo, de me mandar e eu fazer. Era sempre assim, você acha que é bom isso? Porque eu era ouvinte.
Então, na cabeça dos meus pais, do meu pai, principalmente, minha relação muito forte com ele, era muito assim, ela é ouvinte, ela vai saber disso melhor do que eu. Uma coisa meio assim. Eu fui entender isso melhor na adolescência, na verdade, viver isso, Fiquei né? como referência, né? E aí então eu tinha muita autonomia, eu tomava minhas decisões. Então, muito cedo, eu comecei a tomar decisões sozinha, a ter muita autonomia, então, ser filha de surdos me fez muito cedo já ter essa relação com o mundo de muita responsabilidade. Né? Esse é um lado, assim, você deixa um pouquinho de ser criança mesmo, mas eu também era criança, porque a minha infância foi ótima, também não foi nada obscuro, né? Eu brincava na rua, na minha época eu jogava bola na rua, né? Mas a relação com meus pais, uma coisa, por exemplo, que eu não gostava, tinha que interpretar o Jornal Nacional. Não gostava. Mas eu tinha que interpretar, porque minha mãe falava que eu precisava, que ela precisava ter as informações. E isso não é só eu. Aí a gente tem, pra vocês terem uma noção, a gente tem todo ano o Encontro Nacional de CODAs, Filhos de Surdos. Explica pra gente o que é o CODA. CODA, Children of Deaf Adults. É uma associação internacional de filhos de surdos, né, sediada nos Estados Unidos. Tem encontros internacionais, nunca fui em um, mas a gente criou a nacional, e a gente tem encontros anuais. Este ano, quem sediou foi aqui, foi o Espírito Santo. Que legal. A gente tem. E muita gente? Olha, por conta da pandemia, deu uma parada, mas estava tendo 70 a 100. Né? A gente está com um projeto de 100 para o ano que vem, mas esse ano veio 50. Eu achei que já foi muito, até porque muita gente não veio por conta, estou com Covid, não vacinei ainda, numa situação que não está. Né? Exatamente. Mas, ainda assim, a gente teve uma galera boa. E eu brinco assim, e esse encontro, eu brinco assim que eu falo, gente, nós somos tão ferrados, de todas as maneiras, que a gente tem um encontro nacional só para falar mal dos nossos pais, assim, com liberdade, porque cada um sabe da sua condição, que as histórias são as mesmas. É a mesma história que eu conto no Jornal Nacional, minha colega lá do Rio Grande do Sul conta também. Aí eu falo, gente, só muda o endereço, né? A gente brinca assim. Só muda o CEP. Só muda o CEP. Faltou.